Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a transcendência no recurso de revista, né? Se o recurso de revista para muitos advogados já parece ser um bicho de 7 cabeças, né? A transcendência agora no recurso de revista, eu não sei nem qual é a qualificação que a gente poderia dar pior do que esse bicho de 7 cabeças que é o recurso de revista para muitos advogados. Eu vou trazer aqui algumas reflexões sobre a questão da transcendência, um pouco do aspecto histórico da transcendência, para tentar ajudar a gente a compreender um pouco melhor o que é esse novo instituto da transcendência, não tão novo assim, mas que vai impactar no nosso dia a dia na advocacia trabalhista. Trazer algumas dúvidas, porque efetivamente a transcendência me gerou, principalmente como posta na 13.467, me gerou diversas dúvidas e também algumas críticas, né, já a esse instituto. Mas, para começar, antes da gente entender a transcendência propriamente dita, é interessante a gente entender primeiro, ajuda muito, se a gente compreender primeiro o papel dos tribunais superiores no nosso ordenamento jurídico atual. Por que é importante a gente entender qual é o papel dos tribunais superiores no ordenamento jurídico atual? Porque existia uma cultura na sociedade, até a década de 90, meados dos anos 2000, de que o nosso poder judiciário ele era composto por 4 instâncias, por 4 graus de jurisdição. E aí o advogado tinha a sentença, fazia o recurso ordinário, perdia o recurso ordinário e fazia o recurso de revista, e perdia o recurso de revista, fazia o recurso extraordinário para o Supremo, sempre na busca de uma mera revisão daquela decisão que lhe foi desfavorável. Então, a gente sempre teve essa cultura de que nós tínhamos 4 graus de jurisdição para estar sempre revendo a decisão recorrida que nos foi desfavorável. Meados dos anos 2000, 2010 para cá, a doutrina processual como um todo faz uma releitura do ordenamento jurídico, da estrutura constitucional do Poder Judiciário, e conclui que nós não temos 4 graus de jurisdição. Nós temos na verdade, 2 grandes grupos. Nós temos a jurisdição ordinária, que, no nosso caso, é composta pela Vara do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho, e nós temos a jurisdição extraordinária, composta pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Supremo Tribunal Federal. Quais são as funções desses 2 grupos tidos pelo novo ordenamento jurídico, pela nova leitura do ordenamento jurídico constitucional? Os senhores aprenderam, como eu, no banco de faculdade, que o Poder Judiciário ele tem uma função principal. Qual é a função principal do Poder Judiciário? É o de dirimir os conflitos de interesse, não é isso? Então, o Poder Judiciário tem lá como sua principal função resolver aquele conflito de interesse entre as partes, no nosso caso, da Justiça do Trabalho, empregado e empregador. Só que o Poder Judiciário ele tem uma segunda função tão importante quanto a primeira. Além dele dirimir esses conflitos de interesse, Poder Judiciário, ele também tem a função de dizer para a sociedade o que ele entende sobre determinadas situações e, com isso, evitar novos conflitos de interesse. Vamos trazer aqui um exemplo do nosso dia a dia. Os senhores bem sabem que, pelo menos antes de entrar em vigor a 13.467, existe uma súmula do TST, se eu não estou errado, é a súmula 437, que diz que é inválida a norma coletiva que dispõe sobre intervalo intrajornada. Não é lícita cláusula de acordo ou convenção coletiva para reduzir intervalo intrajornada, é o que diz a súmula do TST. Imaginemos os senhores numa mesa de negociação com o sindicato, os senhores advogado de um sindicato patronal, o advogado de uma empresa, e aí o dirigente sindical ou o advogado deste sindicato propõe ao senhor, a você, que vamos reduzir o intervalo intrajornada em 15 minutos, e aí a empresa libera o empregado 15 minutos mais cedo. Isso ajuda o empregado a evitar engarrafamento, fluxo de trânsito e tal.
Os senhores conhecedores da súmula do TST, obviamente, não aceitariam essa proposta, porque saberiam que, se estivesse aceitando essa proposta, automaticamente estariam gerando um passivo para o cliente de vocês, né? Então, é uma situação em que o judiciário ele já sinaliza para a sociedade o que ele entende sobre determinada situação, e assim evita novas demandas. Então, você tem aí as duas grandes funções do Poder Judiciário. E aí, a primeira função, que é a de dirimir o conflito de interesse entre as partes, ela é exercida pela essa jurisdição ordinária. Ela é exercida pela Vara do Trabalho e pelo TRT. Então, o seu processo, quando ele está na Vara do Trabalho e no TRT, o Poder Judiciário, o Estado, ele está ali preocupado em resolver aquele conflito entre as partes. Tanto que, nessa fase, nesses 2 graus de jurisdição, a cognoscibilidade do processo pelo juiz ela é ampla, né? Os senhores bem sabem que, numa vara do trabalho, o juiz ele escuta a testemunha, ele produz prova pericial, se ele quiser, ele faz inspeção judicial, vai lá ao local para poder verificar determinada situação, se ocorre ou não. Então, ele tem um amplo grau de condução do processo para poder instruir o processo da melhor forma, a fim de quê? De resolver aquele conflito entre as partes. No TRT, embora o TST tenha limitado esse dispositivo do CPC, mas o tribunal, inclusive, pelo CPC de 2015, se ele entende que, para julgar aquele recurso ordinário, determinada prova deveria ter sido produzida e não foi, o CPC autoriza que o tribunal suspenda o julgamento, providencie a diligência daquela prova e depois retome esse julgamento. Então, tudo nessa busca de do Estado, resolver o conflito de interesse das partes. Passou aquele momento do julgamento do TRT, o Estado já não está mais tão interessado em resolver aquele conflito entre as partes. Ele já cumpriu aquele papel nas 2 instâncias ordinárias. Quando você parte para a instância extraordinária, quando você parte para um tribunal superior, e aqui eu falo do TST, mas essa leitura é feita também no STJ e também para o Supremo Tribunal Federal, o Estado ele já não está mais tão preocupado em resolver aquele conflito de interesse interpartes. A preocupação principal já passa a ser outra, que é essa segunda função do Poder Judiciário, que eu falei para os senhores aqui, de sinalizar para a sociedade o que ele entende. No caso do Tribunal Superior do Trabalho, essa sinalização é interessante para a sociedade que essa sinalização seja de forma uniforme. Imaginem os senhores, o TRT de Santa Catarina sinaliza de uma forma, o TRT do Paraná sinaliza de outra forma, o TRT do Rio Grande do Sul sinaliza de outra forma. E aí o doutor Gustavo, que tem escritório nos 3 estados, como é que ele orienta o cliente dele? Né? Uma empresa que tenha filiais em vários estados, você vai orientar a empresa por estado? No estado tal você faz assim, no estado tal você faz assado, né? O RH vai entrar em parafuso, né? Então, é interessante que você tenha uma indicação, uma orientação uniforme. E aí você tem como principal função do TST a uniformização da jurisprudência trabalhista nacional, né? E aí também tem uma segunda função dos tribunais superiores, que é o quê? É o de preservar, de guardar o ordenamento jurídico, né, legal, né, no caso do TST, com a competência de guarda da legislação federal e da Constituição da República. Então, vejam os senhores que, nesse segundo momento, quando você parte para a instância extraordinária, o foco do Estado no processo muda um pouco. Ele já não está mais tão interessado em resolver aquele problema entre empregado e empregador. O foco principal muda, né? Então, é interessante a gente ter um pouco essa consciência dessa nova leitura da função dos tribunais superiores, porque a gente, tendo essa consciência prévia, fica mais fácil de você entender o recurso de revista, que é o recurso que vai ser julgado no TST, e entender esse novo instituto, que é o Instituto da Transcendência, né? Porque eu costumo dizer
que ainda existem advogados, ainda existem colegas, que, infelizmente, se ele está pelo empregado, ele faz a inicial, a sentença vem lá com uma improcedência, ele pega a inicial dele, só muda o nome, põe recurso ordinário, vai para o TRT. Por sua vez, o seu recurso de revista, ele só muda o nome de recurso ordinário e põe recurso de revista. É uma cópia, né? Advogado de reclamado, é até mais comum isso acontecer. O recurso de revista, o RO é uma cópia da contestação, o recurso de revista é uma cópia do recurso ordinário, e não é bem assim que funciona. A gente tem que parar, ler e entender qual é a função de cada recurso, para a gente poder desenvolver um recurso melhor, para a gente poder compreender esses recursos. Então, tudo isso aqui que eu falei, dessa questão da função do Poder Judiciário, tem nesse artigo aqui do professor e ministro Maurício Godinho Delgado, né? Vejam interessante aqui, ó, o que ele diz, né? A função constitucional principal dos tribunais superiores é racionalizar e uniformizar a leitura, o ângulo aqui está ruim, a leitura da ordem jurídica em suas matrizes legais e constitucionais, permitindo que a instância ordinária entregue a solução judicial concreta que lhe cabe a partir de parâmetros normativos relativamente harmônicos em toda a República e Federação. Ou seja, os tribunais superiores traçam o norte do entendimento do Poder Judiciário para que a instância ordinária aplique esse norte no caso a caso. É o que a gente vê cada vez mais, por exemplo, no Supremo, as matérias de repercussão geral, né? O Supremo não está mais julgando casos, processos. O Supremo julga cada vez mais o quê? Teses jurídicas, né? E a tendência dos tribunais superiores é seguir essa linha do Supremo, deixar de julgar processos para começar a julgar teses jurídicas, né? Vejam os senhores aqui, ó, não é o TST, evidentemente, suposto terceiro grau de jurisdição, destinado a realizar a justiça do caso concreto, como se tratasse de uma suposta terceira chance aberta ao jurisdicionado. No mesmo sentido, aqui, ó, também um texto do ministro Ives Gandra Martins Filho. É interessante que, ideologicamente, os dois estão em lados opostos, né? O ministro Maurício Godinho Delgado tem uma linha ideológica muito mais pró-empregado e o ministro Ives tem uma linha ideológica muito mais pró-empregador. Mas vejam os senhores que, nessa leitura do ordenamento jurídico constitucional, eles estão alinhados, né? Vejam o que diz aqui o ministro Ives, quando ele fala de que seria interessante um sistema jurídico simples e racional. Ele fala que, olha, que contemplasse como direito do cidadão a garantia ao duplo grau de jurisdição. Então, são dois, vara do trabalho e TRT. Então, aqui, garantia do cidadão. Já o acesso aos tribunais superiores é muito mais uma garantia do Estado. Então, vejam que, nesse ponto, eles convergem. E, repito, isso não é só na área trabalhista, isso é uma nova leitura que toda a doutrina processual vem fazendo. Então, essa é a primeira introdução que eu gosto de fazer para a gente compreender melhor a questão da transcendência. Uma outra introdução que eu gosto de fazer também são dados estatísticos do TST para a gente compreender melhor a realidade dos tribunais superiores. Aqui, mais especificamente, o Tribunal Superior do Trabalho. Isso aqui são dados que foram retirados do site do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Eles têm lá o relatório anual de estatísticas. Vejam os senhores que o TST, em 2016, recebeu 243.447 processos. Julgou, em 2016, 270.130. E, ainda assim, terminou o ano com um acervo de 248 mil processos. É enxugar gelo. É enxugar gelo. E aqui eu não vou entrar no mérito da qualidade das decisões, porque o Poder Judiciário como um todo entrou numa onda, isso partindo do próprio CNJ, de números e estatísticas, e quando você mais se preocupa com números, com estatísticas, a tendência de que a qualidade da prestação judicional ela tende a cair, e eu acho que os senhores sentem bem isso no dia a dia
da advocacia dos senhores. Quando o julgador está preocupado em produzir números, em produzir estatísticas, via de regra, a qualidade das decisões elas tendem a cair, e já existem vozes clamando para que se ignore um pouco esses números, essas estatísticas, e que a gente tenha um pouco mais de cuidado com a qualidade das decisões. É verdade que a justiça que tarda, né, é uma justiça que falha, né, é uma injustiça qualificada, mas a justiça célere e entregue de qualquer forma, ela também é uma injustiça. É uma outra injustiça qualificada. Os senhores querem ver um reflexo desse cenário de decisões desfundamentadas? É só abrir o CPC de 2015. O que diz o artigo 4º do CPC de 2015? Que o juiz, sempre que possível, resolverá o processo decidindo o mérito da questão. O que diz o artigo 489, parágrafo 1º do CPC? Não se considera decisão fundamentada, e tem lá os vários incisos. Você já acha que foi porque o legislador um dia acordou e falou, eu acho que vou fazer um artigo? Não, isso é uma resposta da sociedade ao que já vinha acontecendo no Poder Judiciário como um todo. Decisões tipo receita de bolo, que você troca o nome e o número do processo e aquela decisão serve para qualquer caso. Né? O famoso copia e cola. E acontecem situações até, às vezes, anedotárias. Né? Recentemente, eu acho que no STJ, um assessor passou para o outro um modelo de um acórdão e embaixo tinha uma mensagem, e o assessor que recebeu não viu que tinha uma mensagem embaixo, uma mensagem particular. Publicou o acórdão com a mensagem embaixo. Não precisa nem dizer que o assessor foi exonerado. Agora eu pergunto, será que o ministro que assinou leu? Né? Então, esses números se dão, esse enxugar gelo se dá só com essas qualidades de decisão que você tem 270 mil processos julgados por ano. E ainda assim sobra um acervo de 248 mil processos. Então, diante dessa realidade, é que se notou a necessidade de racionalizar o sistema jurídico trabalhista, aqui no nosso caso recursal. E qual foi a grande ideia que teve o ministro Ives Gandra Martins Filho? E digo isso porque a transcendência tem pai com nome e sobrenome. Né? Isso foi uma ideia particular do ministro Ives Gandra, né, de trazer isso para dentro do nosso ordenamento jurídico, e aí ele traz a transcendência, eu coloco ali no slide mais à frente, ele teve essa ideia nos anos 2000, faz um projeto de lei, está aqui, cadê? Deixa eu só trazer aqui para vocês. Aqui, ó, projeto de lei 3267 de 2000, né? Encaminha esse projeto de lei para o Congresso Nacional, só que, infelizmente, o nosso processo legislativo é um processo legislativo muito lento. E ele, nessa angústia de tentar resolver esse problema do elevado número, isso já nos anos 2000, resolver esse elevado número de processos, ele, então, recém-saído da Casa Civil, porque antes dele ser ministro do TST, ele era assessor jurídico da Casa Civil no governo Fernando Henrique Cardoso, ele consegue colocar a transcendência via medida provisória 2226 de 2001. Então, a transcendência ela é introduzida na CLT via medida provisória. E a medida provisória tinham 2 artigos. Né? Artigo 1º, a CLT, aprovada pelo decreto tal, passa a vigorar acrescentado os seguintes dispositivos. 896-A. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Artigo 2º.
o Tribunal Superior do Trabalho regulamentará em seu regimento interno o processamento da transcendência do recurso de revista, assegurada a apreciação da transcendência em sessão pública, com direito à sustentação oral e fundamentação da decisão. Então, vejam que foi dessa forma que a transcendência foi introduzida na CLT por essa medida provisória. E por que só agora a gente está falando de transcendência, só agora a gente está se preocupando com a transcendência? Porque o Tribunal Superior do Trabalho nunca se preocupou, num primeiro momento, ele não se preocupou em regulamentar a transcendência. Vejam, os senhores, que só em 2007, 7 anos após a medida provisória, 6 anos após a medida provisória, foi que o TST cria a primeira comissão para tentar regulamentar a transcendência. E aí, tanto a primeira quanto a segunda comissão chegaram à conclusão de que você instituir a transcendência, com sessão pública, garantindo a sustentação oral para a análise da transcendência, ao invés de você acelerar o ritmo do julgamento dos processos, isso iria retardar mais ainda o tempo de análise dos processos. Então, o TST, nas 2 tentativas de regulamentar a transcendência, ele conclui que a prestação jurisdicional seria mais célere sem a transcendência do que com a transcendência. E aí vem a Lei 13.467, bem, já que você, TST, não quer regulamentar essa matéria, eu vou regulamentar. Já já a gente vê como é que foi regulamentado isso na lei. Mas, bem, o que é a transcendência, então? A transcendência nada mais é do que um filtro recursal. É um requisito a mais de admissibilidade que o recurso de revista vai ter que preencher. E que requisito é esse? Né? A partir de 11 de novembro, que é quando entra em vigor a 13.467, a parte vai ter que demonstrar que a matéria tratada no seu recurso de revista transcende o mero interesse subjetivo das partes. Né? Naquela leitura, por isso que eu fiz aquela introdução do papel dos tribunais superiores, né? Você vai ter que demonstrar que o seu recurso de revista, por algum motivo, a matéria ali tratada transcende aquele mero interesse entre as partes, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista social. E isso é uma grande novidade no nosso ordenamento jurídico? Não, não é nenhuma novidade. Né? Instituto semelhante nós já temos no recurso extraordinário, a repercussão geral. Né? No seu recurso extraordinário, você tem que demonstrar que a matéria ali tratada tem repercussão geral, e o Supremo analisa previamente a existência dessa repercussão geral ou não. E a repercussão geral também foi a grande novidade, a grande estreia desse tipo de requisito recursal? Também não. Isso estreou, olha, aqui na mesma linha, voltando ainda um pouco, vejam que existe uma PEC no Congresso Nacional que quer trazer para o recurso especial a relevância da questão federal da matéria. Né? Essa PEC já foi aprovada na Câmara e está em trâmite no Senado, ou seja, todos os tribunais superiores, todos não, mas o TST, o STJ, o Supremo já tem, né, trazendo esse requisito de que a parte tem que demonstrar o quê? Que o seu recurso para o Tribunal Superior ele tem ou uma repercussão geral, ou ele tem uma questão federal relevante, e, no nosso caso, que é a transcendência, ele transcende o mero interesse subjetivo entre as partes. E aí, aquela introdução que eu fiz do papel dos tribunais superiores começa a ter um pouco de sentido. Né? Vocês veem que os tribunais superiores todos estão regulamentando os seus recursos no sentido de que o acesso ao Tribunal Superior não é mais mero acesso revisional, de revisão da decisão do TJ, ou do TRT, ou do TRF.
Você tem que mostrar que, naquele recurso, a matéria ali tratada, há um interesse que extrapola o mero interesse das partes. Bem, vamos tratar expressamente. Então, vejam, senhores, esse tipo de filtro foi introduzido no nosso ordenamento na emenda número 1 de 69, fez a emenda da Constituição de 67, depois, que era chamada a relevância da questão federal para fins do recurso extraordinário. Em 77, a relevância da questão federal ela é introduzida expressamente na Constituição Federal de 67. Né? Em 85, o Supremo traz no seu regimento interno o que seria relevância da questão federal. Aqui, olha, que diz o regimento supremo já em 85. Entende-se relevante a questão federal que, pelos reflexos na ordem jurídica e considerados os aspectos morais, econômicos, políticos ou sociais da causa, exigir a apreciação do recurso extraordinário pelo tribunal. Né? Um outro aspecto interessante, vejam os senhores, que já naquela época, que você tinha a relevância da questão federal para o Supremo Tribunal Federal, isso era regulamentado pelo regimento interno, essa arguição de relevância ela deveria ser feita em petição apartado. Então, vejam que foi feito mais de 30 mil arguições. E apenas 5%, foram acolhidas pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, quando a gente traz essa realidade para o dia de hoje, é muito mais preocupante. Vejam, senhores, o que diz... Vejam, senhores, o que diz a nova lei sobre a transcendência. Vamos lá. São indicadores da transcendência. Dentre outros, a econômica, elevado valor da causa; política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho do Supremo Tribunal Federal; social, a postulação por parte do reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado; ou jurídica, a existência de questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista. Vamos fazer uma releitura desse dispositivo aqui da 3.467. Primeira questão de se destacar é que esses indicadores de transcendência da lei, eles não são taxativos. Veja que o legislador deixou esse rol apenas como um exemplo de tipos de transcendência. Né? Isso depende muito da criatividade, e vai depender muito da criatividade de nós, advogados. Né? Demonstrar o quê? Sempre com aquele objetivo de demonstrar que a matéria tratada no nosso recurso transcende o mero interesse das partes. Né? Então, isso aqui não é taxativo, isso é exemplificativo. Mas, já que já recebi o primeiro cartão amarelo aqui dos 10 minutos, tratando alguns aspectos práticos da transcendência. Primeiro aspecto prático. Quando é que o meu recurso efetivamente vai ter transcendência? O tribunal vai poder pegar um recurso de revista que já está lá há 1 ano e querer analisar a transcendência naquele recurso? O meu acórdão, que publicou no dia 10 de novembro, 10 de novembro cai numa sexta, não é isso? 10 de novembro, eu preciso fazer meu recurso de revista com transcendência ou sem transcendência? Ou vamos lá, o meu recurso que publicou, o meu acórdão publicou no dia 8, está no meio do prazo, é com transcendência ou sem transcendência? Se o TST seguir a mesma linha que ele seguiu da Lei 13.015, ato 491 do TST, ele só pode exigir transcendência daqueles recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 11 de novembro de 2017. Então, se você tem um acordo que publicou no dia 8, a princípio, se o TST seguir essa coerência, se o TST for coerente,
o seu acórdão do dia 8, ele ainda está livre da transcendência. Agora, as decisões publicadas a partir do dia 11 no caso cai num sábado, mas então vamos jogar isso para o dia 13, segunda-feira, né? A partir as decisões publicadas a partir do dia 13 de novembro é que nós temos que observar o critério da transcendência. Um outro aspecto prático. Os senhores bem sabem que o recurso de revista, via de regra, ele tem vários temas. Hora extra, 13º, férias, PLR, né? Eu entendo que no seu recurso de revista, você tem que trazer a questão da transcendência matéria por matéria. Matéria das horas extras. Essa matéria tem transcendência por isso. Seguindo o que o colega que me antecedeu, o doutor Ramon, estava falando, né, da inicial complexa, vejam que o Poder Judiciário Trabalhista como um todo, né, e eu falo isso porque muitas dessas alterações legislativas são de iniciativa do próprio Poder Judiciário, enquanto você tem um CPC caminhando para a informalidade, para a simplicidade do processo, copiando o processo do trabalho do passado, a gente está caminhando na linha contrária. Hoje em dia, o recurso de revista, você tem que trazer transcendência para cada ponto. Pela Lei 13.015, copia e cola tudo. Copia e cola a decisão, copia e cola trecho do embargo da declaração. Recurso de revista com 50 folhas está pequeno. E aí o ministro vai dizer, o advogado me traz um recurso de revista de 50 folhas. Claro, você me exige cada vez mais. Cada vez mais é um requisito novo, é uma condição nova, é um instituto novo. Então, efetivamente, a gente está caminhando no sentido oposto do que o processo comum vem fazendo, né? Então, eu entendo, já no aspecto prático, que a transcendência, você tem que colocar ela por tema. A cada tema que você for fazer, você tem que demonstrar a transcendência daquele tema. Uma dúvida que me gerou com relação à transcendência. Vejam os senhores que, quando a gente pega o parágrafo 896 caput, ele fala, o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente. Ou seja, é uma imposição. O verbo está no imperativo. É obrigação do TST examinar essa transcendência. Mas aí, quando a gente parte para a leitura do parágrafo 2º, poderá o relator. E aí, é obrigação ou é faculdade? Eu já ouvi ministro dizendo que é faculdade, que, como ele é contra a transcendência, ele não vai analisar em nenhum. Já ouvi ministro dizendo isso, né? Então, essa é a primeira dúvida que me traz. É uma obrigação ou é uma faculdade? Mas vejam os senhores o que diz o parágrafo 2º. Poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar a transcendência, cabendo agravo contra a decisão para o colegiado. Em recurso de revista, vejam, da decisão monocrática, a transcendência no recurso de revista, ela vai ser sempre analisada originalmente de forma monocrática pelo relator, o que eu já acho um risco. Né? Já ouvi de alguns ministros do tribunal de que o TST vai virar uma advocacia de gabinete. Para mim é ótimo que estou lá advogando. Né? O doutor Dino também é advogado, colega meu lá de Brasília, também é advogado no TST, é maravilha. É um novo mercado para os advogados de TST. Mas eu não acho esse mercado muito salutar, de advocacia de gabinete. Como assim, Ronaldo, advocacia de gabinete? Ora, se a decisão é monocrática, como é que você vai poder demonstrar para o magistrado, para o ministro, que o seu processo tem transcendência ou não tem? Só lá no gabinete dele, você vai ter que ir lá. Né? De forma não pública, vejam que a redação anterior dizia que a transcendência seria analisada em sessão pública, agora já não mais. Sem a parte contrária. E aqui eu não estou fazendo nenhuma ilação ou querendo sugerir nada, mas aquele ditado da mulher de César.
Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então é complicado esse tipo de análise da transcendência. E vejam o que é pior. Quando a gente vai... Cadê? Quando a gente vai para o parágrafo 5º. A transcendência, a análise da não transcendência em sede de agravo de instrumento, a decisão do relator ela é irrecorrível. E aí um dado para os senhores, também da estatística de 2016. 84,4% dos processos que chegam no TST são agravos de instrumento. Onde a transcendência, a análise da transcendência pelo relator vai ser decidida de forma irrecorrível. O TST hoje é composto de 27 ministros. Tirando os 3 ministros da administração, que não recebem distribuição de processo ordinária, nós temos 24 ministros analisando transcendência de forma monocrática em seu gabinete e essa decisão será irrecorrível. O que vai acontecer? Vai ser um pandemônio, um Deus nos acuda. Né? Vai ter olha, em sede de agravo de instrumento, dentro do próprio órgão colegiado, da própria turma, um ministro vai pegar um processo que trata de uma matéria e vai dizer que não tem transcendência, o outro vai pegar um processo idêntico e dizer que tem transcendência, e você não vai ter nenhum instrumento para uniformizar esse entendimento. No caso da transcendência em recurso de revista, que você é do despacho monocrático, você pode agravar para a turma. Mas você vai ter uma turma dizendo que uma determinada matéria tem transcendência e a outra turma dizendo que não. E você não vai ter instrumento para uniformizar. Isso vai gerar uma instabilidade, uma insegurança jurídica enorme. E dentro de um órgão, dentro de um tribunal, que tem como principal função o quê? A uniformização da jurisprudência trabalhista. Vejam que contrassenso. E uma outra crítica que se faz também à transcendência, além dessa questão da irrecorribilidade da decisão. Vão ter situações em que o TST vai abrir mão desse seu principal papel de órgão uniformizador da jurisprudência. Porque você vai ter situações em que o Tribunal do Paraná vai decidir de uma forma, o Tribunal de Santa Catarina vai decidir de outra, e o ministro vai olhar e vai dizer, não, isso aqui não tem transcendência, deixa a divergência do jeito que está. Ele está abrindo mão do seu principal papel de órgão uniformizador. E vamos agora, já passando para depois da análise da transcendência, depois da decisão meritória do processo. Vejam os senhores que na repercussão geral, você demonstra que o seu processo, a matéria tratada no seu recurso extraordinário tem repercussão geral, e qual é a consequência se o seu processo for, a tese do seu processo for tida como de repercussão geral? Aquela decisão repercute para todos os processos iguais. Não é isso? Na transcendência, não. Para você ter o seu processo analisado, você tem que mostrar que a matéria transcende o mero interesse das partes. Só que a decisão só vale para aquele processo. Não há nenhum dispositivo dizendo que as decisões proferidas em sede de transcendência têm caráter vinculante, nada. Então você perde um pouco a razão de ser da transcendência.